Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos hoje aí para mais uma live aqui na Escola de Tributos Municipais, falando ainda sobre reforma tributária. Hoje nós abordaremos aqui a questão das incidências, né? Das principais incidências e não incidências previstas na Lei Complementar 214, né? Incidência e não incidência do IBS, que consequentemente é a mesma do CBS, né, da CBS. Então, hoje é um assunto bem bacana aqui também para a gente estar tratando. A gente vê a amplitude, né, vamos discutir um pouco aqui a diferença, né, a possível diferença aí entre ISS, ICMS e o IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, que é um novo tributo, né, um novo imposto trazido aí pela reforma tributária. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui se eu resgato aqui. Boa noite para Kate, boa noite para Alessandra, para o Leonardo Crispim, boa noite para o Aquino Souza, boa noite para Andrade, boa noite para a doutora Estael, seja bem-vinda, obrigado doutora, a senhora também é muito querida. Gestão de terceiros aqui, boa noite Jorge, sejam bem-vindos, vamos compartilhando a live aqui, ajuda aqui, tem aqui no canto direito tem uma espécie de um aviãozinho, compartilha aí nos grupos aí de WhatsApp, de Telegram, até mesmo no direct do Instagram aí, com as pessoas que possam se interessar. Lembrando que hoje nós vamos falar das principais hipóteses de incidência e não incidência do IBS, tá? De acordo com a Lei Complementar 214, que é a Lei da Reforma Tributária, que regulamentou parte da reforma tributária. Tá bom? Boa noite aqui para Angelisa Rodrigues, obrigado pelos emojis aí, quem tá dando isso ajuda a gente bastante aqui. Vou pedir para vocês aí que estão entrando agora também, além de compartilhar, como eu já falei aqui, para priorizar, colocar as dúvidas, sugestões, críticas, pontos de vistas diferentes, tem aqui um box aqui com um ponto de interrogação. Então priorizem colocar aqui, tá? Se você está aqui no Instagram ao vivo, prioriza colocar aqui. Para você que está assistindo depois gravado, a gente não consegue acompanhar as dúvidas, tá? Mas aqui, se você está ao vivo, prioriza colocar a sua dúvida, crítica, sugestão, enfim, outro ponto de vista aqui aqui nesse box que tem um ponto de interrogação. Tudo bem? Boa noite, Pedro, seja bem-vindo. Angelisa dando boa noite, obrigado. Claudeni também boa noite, seja bem-vindo. Jos também seja bem-vindo. Bem-vindo aí, pessoal. Vamos ajudando aí, compartilhando a live, esses minutinhos iniciais que a gente passa aqui algumas informações. E aproveitando, para você que está ao vivo e não segue a Escola de Tributos Municipais aqui no YouTube, tem aqui, onde tem aqui o tema da live aqui em cima, você baixa a setinha. Se você não segue, do lado, logo do lado vai ter um botão para você seguir aqui a Escola de Tributos Municipais. Tá bom? Dá essa moral pra gente aí. E também se inscreva no canal da escola lá no YouTube. Basta você procurar entra no YouTube e procura por @Escola de Tributos Municipais. Deixa eu dar aqui, ver quem mais que entrou aqui. Perdão. Deixa eu ver aqui. E bagunçou aqui. Vamos lá. Já me acho aqui. O Alessandro Lima dando boa noite. Boa noite, Alessandro. Claudeni também dando boa noite. O Aquino dando boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Ângel A. Ferreira. Boa noite, Jorge. Pessoal, coloca aí a cidade e o estado de vocês aí, só para a gente ter uma noção aqui, quem já entrou. Daqui a um minutinho a gente já começa aqui o conteúdo. Lembrando que essas lives são lives de uma duração menor, é só para a gente dar uns insights aqui de algumas informações, né? E a gente está trazendo um tema específico só por vez da reforma, porque ela é muito grande. Então, essas lives elas vão ter duração aproximada aí de 20 a 30 minutos, tá bom? Suzuki, seja bem-vinda. Léo Carvalheira também seja bem-vindo. Daniel, seja bem-vindo. G. Vieira, seja bem-vindo. O Claudeni colocando aqui que ela é de Redenção, no Pará. A Angelisa de Araruama, Rio de Janeiro. O Alessandro colocando aqui que ele é de Itajuípe, na Bahia. A Ângel, ela é de Igaraçu, Pernambuco.
o Aquino, São Paulo do Potengi, no Rio Grande do Norte. Olha que legal, pessoal, gente do Brasil Nordeste está em peso aqui, né? Aqui mais um aqui, Gelmagal, a Gelmagal aqui de Aquirás, não sei se eu falei certo, Aquirás no Ceará, né? Então coloquem, ó, o pessoal aqui do Norte e Nordeste aqui, ó, tem um do Rio de Janeiro, um do Norte que é o Pará, aí nós temos Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, ó, mais um aqui do Nordeste aqui, Magalhães de Almeida, o Leonardo, Magalhães de Almeida no Maranhão. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Quem está chegando aí depois quiser colocar a cidade, eu vou falando aqui aos poucos. Só lembrando agora que a gente vai começar mesmo. Tem um aviãozinho aqui, compartilhe para ainda dar tempo de mais gente entrar ao vivo, tá? Se você tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, apontamento, enfim, prioriza colocar nesse box aqui que tem um ponto de interrogação. E se você não segue ainda a Escola de Tributos Municipais, vem aqui em cima para você que está ao vivo, clica aqui no tema da live, tá? Baixa e vai ter um botão para você se inscrever no canal. Aí se inscreva aí no canal caso você não seja inscrito. Se você está vendo essa live depois, também se inscreve aí no canal aqui do Instagram, ou se você estiver vendo pelo YouTube, inscreva-se lá no canal do YouTube também, tá bom? Segue a gente aqui no Instagram e se inscreve lá no YouTube, beleza? Bom, pessoal, vamos começar aqui falando sobre o nosso tema de hoje, tá? Hoje, sobre reforma tributária, o que a gente vai falar? A gente vai trazer aqui para vocês uma questão muito importante que eu julgo que é uma mexida bem sensível, né, na questão que a reforma tributária trouxe. Como a gente já está cansado de falar, aqui no canal a gente já tem muito vídeo aqui que eu abordo essa situação, que o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ele está entrando, né, ele vai entrar, na verdade, a Emenda Constitucional 132, ela trouxe, né, para o mundo jurídico o IBS, que a Constituição não instituiu o IBS, é necessário uma lei complementar para instituir o IBS, essa lei complementar já foi editada, que é a Lei Complementar 214, mas só de olhar a Constituição, o pequeno pedaço que a Constituição trouxe sobre as possibilidades de incidência do IBS, ali já deu para ter uma noção do quão grande seria o IBS. Tá? Então, deixa eu dar uma boa noite aqui para o Carlos Correia, boa noite para o Vidal Rubens, boa noite para o Matheus, boa noite para o meu amigo Wagner, Wagner lá de Goiás, né? Eu acho que é Águas Lindas, né, Wagner, do Goiás, se eu não me engano. Ele foi meu parceiro lá num grupo técnico de trabalho da reforma tributária. A gente estava no grupo de imunidades, né, trabalhando no texto aí, para a regulamentação da reforma. Bom, então o IBS, como eu falei, a própria Constituição, lembrando que o nosso tema aqui hoje são as incidências e não incidências do IBS. Vou trazer aqui as principais incidências e as principais não incidências previstas na Lei Complementar 214, que é a lei que regulamentou aí parte da reforma tributária, tá bom? Aqui a Gi, ela é de Umuarama, no Paraná. Umuarama, acho que você teve aqui na live passada também, né? Comentei que eu estudei na Unipar, acho que a matriz fica em Umuarama, mas eu estudei no polo de Guaíra, morava em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, e ia todo dia para Guaíra, passava o rio lá e ia estudar em Guaíra. Mas bacana, eu conheço a região aí de Umuarama, uma região muito bacana aí. Bom, então o IBS, na própria Constituição, lá no artigo 156, ele vai estar falando, no artigo 156A, tá bom? Que ele vai tratar do IBS. Ele traz lá já uma noção do quão grande serão as possibilidades de incidência do IBS no nosso, aqui quando ele entrar em operação, né? O IBS ele vai substituir, né? Vai morrer em termos de tributos, em termos de impostos sobre o consumo, impostos de competência dos estados e dos municípios,
o imposto de consumo do Estado, que é o ICMS, e o imposto de consumo dos municípios, que é o ISS, esses tributos vão deixar de existir e vai surgir o IBS. Só que o IBS, dá uma boa noite aqui para Jos e Judivan. É o Judivan aqui, ó. Boa noite, Judivan, cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Ó, Paraíba agora aí, presente aqui também na live. Obrigado aí pela presença. Então, o IBS ele não é simplesmente, juntou o ISS com o ICMS e virou o IBS. Não é isso, pessoal. Sim, o IBS ele traz consigo, todas aquelas possibilidades de fato geradores do ISS, sim, traz consigo, ele abocanhou as possibilidades, de fato geradores do ICMS, só que o IBS ele é muito mais do que simplesmente o ISS mais o ICMS. Então, na Constituição, já no texto da reforma tributária, ele já vai falar lá que vai incidir nas operações com bens materiais e imateriais. Aí isso já abre um leque muito gigantesco. Inclusive os direitos sobre esses bens materiais e imateriais e mais os serviços. Então isso abriu um leque muito grande, muito grande. A gente vai ver aqui, eu trouxe aqui alguns exemplos que antes não havia incidência nem do ISS nem do ICMS, porém agora haverá a incidência. Esses fatos, quando ocorrerem e quando o IBS já estiver em vigência, vão ser fatos que não ocorriam a tributação pelo ISS ou ICMS, mas vai ocorrer pelo IBS. Então o IBS, pessoal, é muito maior do que simplesmente o ISS mais o ICMS. O IBS ele abarca outros fatos geradores, ou outras hipóteses de incidência, que é importante aqui que a gente trabalhe aqui nesse momento. Então eu trouxe aqui para vocês como hipótese de incidência aqui do IBS. Então vamos tratar aqui o que diz a Lei Complementar 214. Primeiro, o IBS ele vai incidir via de regra sobre operações onerosas com bens e serviços. O que é essa operação onerosa? A operação onerosa é quando não é uma operação simplesmente, quando simplesmente envolve o dinheiro. Algo é oneroso quando envolve algum tipo de contraprestação de outra parte, senão seria uma doação. E uma doação a gente já entra na seara do ITCMD, que é um imposto de competência estadual, apesar que tem algumas nuances na própria Lei Complementar 214, que ela fala por vezes um pouco do ITBI e fala do ITCMD, porque o IBS, a gente vai ver que antes fatos geradores que eram atingidos somente, por exemplo, pelo ITBI ou pelo ITCMD, agora podem ser atingidos também pelo IBS, tá bom? Então a primeira questão importante, via de regra, é que para a incidência do IBS é necessário que a operação seja onerosa, ou seja, tem que haver uma troca de algo. Uma casa por outra casa, eu troquei a casa, eu fiz uma permuta de uma casa. Tá? Você fez uma permuta de uma casa, você deu a tua casa em troca de outro. Como que você pagou a casa que você comprou? Com a tua casa que você vendeu, tá? Que você deu em troca ali. Então isso é uma questão onerosa também, tá? Foi comprar um apartamento e de entrada deu um carro. Tá sendo oneroso, Então há uma onerosidade ali. E essas operações onerosas, elas estão ligadas, por exemplo, à compra, venda, troca, permuta, que eu acabei de falar aqui para vocês, dação em pagamento e qualquer outra espécie de alienação de venda. Então, qualquer situação que tenha uma venda, ele vai estar incidindo a questão do IBS, tá?
Lógico, isso aqui que eu estou falando são regras gerais, tem algumas exceções no decorrer da lei, então a gente está estudando aqui o quê? Aquela parte mais básica aqui do IBS nesse momento, tá bom? Agora uma outra questão muito importante, seja bem-vindo Paulo, o pessoal que foi entrando depois aqui é Cavalcante, ou quem mais aqui, deixa eu ver aqui, José, sejam bem-vindos aí, se quiserem colocar o município e o estado aqui, daí eu falo aqui de onde vocês estão falando, tá bom? Eve, boa noite, seja bem-vindo. Então vamos lá, agora tem uma questão muito importante que tem aqui na lei, que já é o próximo item aqui. Como eu falei no início, o IBS ele não é simplesmente a junção, né, a soma ali do ISS mais o ICMS, ele é muito mais. E dentro disso, quando você pega a Lei Complementar 214, vai lá no artigo 4º, você vai verificar lá as hipóteses de incidência, eu estou tratando aqui das principais. E dentre essas principais que eu trouxe aqui para vocês, ó, a Caterine diz que é de Cajazeiras, na Paraíba. Acho que tem 2 de Cajazeiras aí, se não me engano, eu já li. A Maria é de Guaratinguetá. Tá DP, mas eu acho que é SP São Paulo, né? O Paulo aí de Piraí, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, o Paulo é membro do Clube do Físico, né, Paulo? Se eu não me engano. Tá? Mas obrigado aí por colocar aí as cidades. Então vamos lá. Já a hora que você vai no artigo 4º e vê as hipóteses de incidência do IBS, você vai verificar lá, por exemplo, que vai incidir o IBS sobre locações. E que locações são essas? São locações, tá? São locações. E hoje, se você pegar a tributação hoje do ISS e do ICMS, não existe tributação, não existe incidência nem do ISS, nem do ICMS nas locações. Então, a partir do momento que o IBS entrar em vigor, se você tem um imóvel e foi feita a locação, você é contribuinte, por exemplo, do IBS. A lei te enquadra como contribuinte do IBS. Você fez a locação do imóvel, vai pagar um IBS sobre o valor da locação do imóvel. E referente à locação do imóvel, nós temos uma live, eu acho que há 2 ou 3 lives atrás, que a gente tratou do IBS na locação de imóveis, né, e na venda de imóveis por pessoa física. Quando que a pessoa física será considerada contribuinte? Tá? Não é o nosso foco agora, vocês voltem 2, 3 lives atrás, tá? Que vocês vão verificar ali essa questão de quando a pessoa física vai ser considerada contribuinte do IBS nos casos de locação e de venda de imóveis, tá bom? Só que essa locação que está ali no artigo 4º, como hipótese de incidência, é uma locação genérica, não é só locação de imóveis. Tem a locação de carro. Então nós temos aí várias locadoras de veículos, né? Não vou falar os nomes aqui agora. E essas locadoras de veículos, elas locam o carro. Né? O que é a locação? A locação tem o carro lá, eu, Rafael, vou lá, loco o carro, eu uso o carro e depois eu chego e devolvo o carro na locadora. Então hoje essa operação não incide nem ISS nem ICMS. A partir da entrada em vigor do IBS, vai passar a incidir IBS e CBS sobre essa locação. Mas aí também a gente tem uma locação de máquina, uma locação de um guindaste, uma locação, enfim, pensa em qualquer tipo de locação. Então, qualquer tipo de locação que hoje não incide nem ISS nem ICMS, com a entrada em vigor do IBS, vai passar a incidir o IBS. E na questão de locação, a gente tem aí até rolou, não lembro qual grupo agora aqui, tá? Que eu participo de inúmeros grupos aqui de WhatsApp, mas rolou uma seguinte situação. Um município tinha contratado um transporte onde no contrato estava a locação de ônibus e mais a mão de obra do motorista. Tá? Para o ISS, isso é tudo serviço. Tá? Porque se está contratando um ônibus e daí está contratando um motorista dessa mesma empresa para fazer o ônibus, ele está contratando o transporte. Ele não está contratando a locação do ônibus. E por que às vezes o contribuinte faz isso? Para separar, para tentar não tributar a questão da parte do ônibus. Só que nessa operação não é uma operação de locação de ônibus, é uma operação de transporte. Aí no transporte, para efeito do ISS, vai incidir.
Da mesma forma como o IBS, quando o IBS entrar em vigor, locou um ônibus com um motorista para dirigir lá da mesma empresa, vai incidir IBS igual. Agora, numa outra situação, vamos imaginar que o município realmente fez a locação de um ônibus, só que lá, por exemplo, para transportar as crianças lá, o pessoal da rede de ensino, os alunos da rede de ensino do município. O município locou um ônibus e quem vai dirigir esse ônibus é um servidor do município. Então aí sim, aí ele fez só a locação. Locou o ônibus, quem vai dirigir é o próprio servidor do município. Então o município não contratou o serviço de transporte, o município contratou a locação do ônibus, que hoje pelo ISS não teria ISS nessa operação. Porém, quando o IBS entrar em vigor, essa locação desse ônibus, né, para o transporte escolar, vamos dizer assim, e esse ônibus vai ser dirigido, né, conduzido por um servidor do município, aí ele vai ter as características de locação, só que quando entrar o IBS, ele vai ser tributado. Hoje, pelo ISS, não seria tributado. Beleza até aqui, pessoal? Deixa eu aproveitar aqui quem está na live aqui, não segue a gente, clica aqui em cima no tema da live se você está ao vivo, baixa aqui, aí do lado vai aparecer um botão para você seguir a Escola de Tributos Municipais, tá bom? Se você está assistindo depois aqui no Instagram também, segue a gente, aproveita e segue aqui, ou se você está assistindo no YouTube também, ou quem não está no YouTube, mas está vendo aqui, corre lá para o YouTube e procura @Escola de Tributos Municipais e inscreva-se no canal lá do YouTube também, tá bom? Então, tudo bem até aqui, pessoal? Então, a gente tem o que a gente viu até agora. O IBS ele é muito maior que o ISS e o ICMS. O IBS ele vai incidir, via de regra, sobre operações onerosas, né? Essas operações onerosas vão envolver compra, venda, troca, permuta, locações, e não é só de bens imóveis, mas também de bens móveis, tá? Por exemplo, que eu estava falando aqui da questão do ônibus. Deixa eu dar um alô aqui para o professor Márcio Rocha, grande professor de Direito Tributário, auditor fiscal lá do município de Salvador, na Bahia. Seja bem-vindo, professor. É um prazer ter você aqui, ter um mestre aqui do Direito Tributário aqui com a gente. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Alfa. Eu estou meio cego, pessoal, por isso que eu chego assim meio perto, tá? Alfa Edson Machado. Boa noite aqui para o Vidal Rubens, já colocou aqui, ele é de Foz do Iguaçu, no Paraná. Aí já temos aí, Nordeste estava em peso, tínhamos alguma coisa do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste também, e agora aparecendo aqui do Sul, Foz do Iguaçu, no Paraná. Boa noite aqui para Wesley, também, seja bem-vindo. Abraço, professor Márcio, muito obrigado aí pela presença. Então, o IBS ele é muito maior que simplesmente o ISS e o ICMS. A gente já viu que ele vai incluir situações de compra, venda, permuta, dação em pagamento, qualquer tipo de espécie de alienação. Ele vai incidir inclusive sobre locações. O IBS ele vai incidir sobre licenciamento, concessão e cessão, tá? de direitos, por exemplo. O IBS ele vai incidir sobre o mútuo oneroso. O que é o mútuo? Né? O mútuo numa linguagem mais popular, é um empréstimo, né? Fez um empréstimo, um financiamento para casa, tem um mútuo imobiliário. Fez um empréstimo ali, um financiamento ali de um veículo, você tem um mútuo de veículo. Então são operações aí que, de acordo com a lei complementar, o artigo 4º da lei complementar 214, há a previsão de incidência, por exemplo, para o mútuo oneroso também. Deixa eu ver o que mais aqui. A prestação de serviço, óbvio, né? Se está abarcando também o ISS, sobre as prestações de serviço também. E uma questão interessante no último inciso que ele fala sobre qualquer operação realizada pelo contribuinte. Então, quem é contribuinte? De acordo com a nossa live aqui, a gente não está falando de contribuinte, tem que ser um outro assunto, tá? Mas a lei determinou umas situações que ela vai elencar. Nessa situação, você, pessoa jurídica, é contribuinte, você, pessoa física, é contribuinte. Então, quem a lei falou que é contribuinte, esse contribuinte, quando ele realizar qualquer tipo de operação, inclusive
com bens ou direitos, por exemplo, do ativo circulante. Então, quem é da contabilidade, por exemplo, sabe que no balanço patrimonial, nós temos o ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, não circulante e patrimônio líquido. Tá? No ativo circulante estão lá as mercadorias, por exemplo, e tem várias situações ali, vários direitos também a gente pode ter ali, por exemplo, no ativo circulante e também no ativo não circulante, porque a lei fala, na verdade, que vai incidir inclusive sobre a venda de ativo não circulante. O que é um ativo não circulante? Tá? Normalmente, porque isso também depende muito da atividade da empresa. Porque, por exemplo, uma construtora que compra e vende imóveis, esses imóveis vão ser estoque e esses imóveis estarão no ativo circulante da empresa. Agora, se é uma empresa que não vende imóveis, vamos pegar, sei lá, uma loja de carro, né? Tem uma loja de carro, só que essa loja de carro, ela tem lá a sede dela, um imóvel que é a sede dela. Esse imóvel que é a sede dela, por exemplo, não vai estar no ativo circulante, porque o objetivo não é vender. Esse imóvel dela vai estar no ativo não circulante, lá no ativo imobilizado. Mas agora com o IBS, se essa loja de carros vier a vender, e essa loja de carros ela vai ser contribuinte, né? Se ela vier a vender esse imóvel que está no ativo não circulante dela, ou seja, é um ativo que não é um ativo ali do seu business, vamos dizer assim, mesmo assim vai haver aí a incidência do IBS, tudo bem? Isso, pessoal, o José começou a seguir a gente aqui, ó. Quem não segue, já fica a dica aqui para fazer igual o José, tá? Se você está na live ao vivo aqui, vem aqui nessa seta aqui, baixa ela e do lado vai aparecer um botão para você seguir a Escola de Tributos Municipais, tá bom? Faça igual o José. Obrigado, José. Então, essas são as situações que a gente tratou até aqui, das hipóteses de incidência do IBS, beleza? Agora, o que a gente vai tratar? Aqui eu trouxe aqui umas principais hipóteses de não incidência do IBS. Lembrando que eu não vou falar de imunidade, eu vou falar de hipóteses de não incidência. Então vamos lá. Tem algumas regras, quando você for olhar ali a Lei Complementar 214, e mais precisamente lá no artigo 5º ou 6º, agora me falhou a memória, 5º ou 6º, onde tem lá as hipóteses de não incidência do IBS, e é IBS e CBS, tá? Mas como a gente está tratando aqui só do imposto municipal, eu estou falando só IBS, mas as regras, elas são as mesmas, tá? A gente vai observar que naquelas hipóteses de não incidência, para quem já estudou ISS e para quem já estudou ICMS, vai falar assim, opa, eu já conheço essas regras aqui, algumas delas, né? Eu já conheço essas regras aqui. E também, mesmo que você não tenha estudado o ISS e o ICMS, você vai olhar e falar assim, olha, eu já vi isso aqui em algum lugar, só não me recordo onde. Aí você vai ver que possivelmente você viu isso numa regra do ITBI, por exemplo. Tá bom? Então vou estar passando aqui para vocês. Então quais são as hipóteses de não incidência que eu selecionei aqui para vocês, que eu julgo ser as principais? Primeiro, não vai incidir o IBS sobre pessoas físicas quando elas estiverem em relação de emprego ou quando for administradores e membros de conselhos de empresas. Aí lembra que eu falei há pouco? Se você já estudou o ISS, você vai ver que esta regra é uma mesma regra de não incidência lá do ISS. Então, naquela relação de emprego ali, a empresa tem um funcionário, assina a carteira do funcionário, paga lá o salário do funcionário. Nessa relação, pessoal, não tem IBS, tá? Os administradores dessa empresa, né, os membros de conselho, se tiver algum tipo de remuneração, também não tem IBS nessa relação dessa pessoa física aí, tá bom? Com a empresa, beleza? Também não vai incidir o IBS
na transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Se na primeira regra que eu falei há pouco, eu falei que se você soubesse dessa regra no ISS é a mesma do IBS, essa que eu acabei de dizer que não vai incidir o IBS na transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, essa regra é uma regra do ICMS, que foi trazida aqui para o IBS. Porque essa transferência de bens, o que é? Uma venda de uma mercadoria, por exemplo. Né? Você ia na loja, comprava um celular, aquele celular ali tem um ICMS. Agora essa loja de celular, ela pode ter várias filiais espalhadas, né, por aí. Aí, de repente, esse celular que está na loja no município A loja vai passar para uma filial dela que está lá no município B. Essa operação não vai sofrer incidência do IBS e é uma regra igual a gente tem hoje no ICMS. Tudo bem? Uma outra hipótese de não incidência que eu selecionei para você aqui, daí depois dessa eu vou caminhar para a última aqui. Lembrando que se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão, alguma coisa, prioriza colocar aqui nesse ponto de interrogação, que daqui a pouco a gente já vai concluir aqui a live, que a gente está passando até do nosso prazo de 20, 30 minutos que a gente falou anteriormente. Tá? Não vai incidir também o IBS nas transmissões de bens em decorrência de fusão, cisão, incorporação, integralização e devolução de capital. Né? Então, naquelas ocorrências de fusão, cisão e incorporação de empresas, assim como naquelas ocorrências de integralização de imóvel no capital e devolução desse imóvel do capital, também não vai incidir IBS. Deixa eu dar um abraço aqui para o Luceval Gomes, ele está colocando aqui de Petrolina, né? Eu só conheço Petrolina no Pernambuco, se tiver outro lugar não sei, mas eu queria dizer também que Petrolina eu fui uma vez aí, salvo engano, em 2018, gostei muito, atravessei para a Bahia na ponte lá no sol do meio-dia, fiquei queimado igual um peru de vermelho, mas foi muito bom, e depois à noite tem uns barzinhos ali do lado do rio ali, né, do Rio São Francisco, muito gostoso lá, uma cidade muito boa, só quente para dedéu, mas muito gostoso, gostei demais aí de Petrolina. Célis aqui também, boa noite. Então vamos lá, essa regra de não incidência aqui, ó, vê se você já não conhece isso. Para quem trabalha com tributação municipal e conhece os 3 tributos, vê se você já não conhece essa regra. Qual tributo que ele não vai incidir, né, ou pode ter a possibilidade de não incidir nas transmissões de bens decorrentes de fusão, cisão e incorporação? Qual tributo municipal, já estou dando uma dica agora aqui mais aprofundada, qual tributo municipal pode ser que não incida na integralização de bens de capital? Qual tributo municipal pode ser que não incida se esse bem integralizado no capital voltar para quem fez a integralização? A gente está falando do que aqui? Perfeito, pessoal. Do ITBI. A Catherine também colocou aqui ITBI. Exatamente. Então é uma regra lá do ITBI que foi transportado aqui para o IBS. E por que isso aqui foi colocado? Porque o IBS ele vai incidir também nessas operações com compra e venda de imóveis. Então eles resolveram manter a mesma hipótese de não incidência que está previsto lá no CTN para o ITBI, inclusive quando o imóvel volta para o mesmo sócio que incorporou, que integralizou no capital. Tá? Então essa regra é a mesma regra do ITBI, está trazendo aqui para o IBS. Então a gente já teve uma regra de não incidência para o IBS importada lá do ISS, já trouxe aqui para vocês uma regra de não incidência do IBS que foi importada do ICMS, e essa última é uma regra de não incidência do IBS referente a uma regra importada lá do ITBI, né? Vieram para tudo aqui dentro da não incidência do IBS, tudo bem? Agora um último caso que eu trouxe aqui para vocês de não incidência, daí a gente já vai caminhar para o final, lembrando que
pedindo para vocês colocarem aqui a dúvida se tiver aqui que fica melhor, tá bom? Uma última regra de não incidência que eu trouxe para vocês aqui é que não vai incidir o IBS no recebimento de dividendos. O que é isso, pessoal? Para quem não sabe o que é dividendos, quem é empresário, tá lá, tem uma empresa lá no seu nome. Esse empresário ele pode ser remunerado ali da empresa por meio de um prolabore, né? Tem lá um prolabore, ele vai receber mensalmente lá um valor por ele estar trabalhando na empresa, mas também esse empresário ele pode ter uma outra fonte de renda da empresa que é diferente do prolabore, que são chamados os dividendos, que é a divisão do lucro, né? Então a empresa vai ter um lucro lá, X qualquer, e esse lucro, um percentual desse lucro aí é de acordo com o estatuto de cada empresa, né? Tem que verificar isso aí. Esse lucro ele é dividido para os sócios. E essa divisão desse lucro para os sócios, quando vai para o sócio, ele vai a título de dividendos, tá bom? Então, os dividendos, eles não sofrerão a incidência do IBS. Igual acontece com o imposto de renda. Aí aqui agora eles importaram lá uma regra do imposto de renda e jogaram para dentro do IBS, tá? Então, no imposto de renda também, os dividendos que os empresários retiram, esses dividendos, eles não sofrem a incidência do imposto de renda. E quando o IBS entrar em vigor, também não vai sofrer a incidência aí do IBS. Beleza? Então, pessoal, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa, porque o que eu tinha para passar para vocês, eu já passei. Passei um pouquinho do tempo, que eu quero manter no máximo em meia hora, a gente está aqui com 35 para 36 minutos, tá? Mas eu acredito que eu consegui passar aqui pelo menos aqueles pontos que eu entendi aqui mais importantes, tá? Mas podem colocar a dúvida aí enquanto eu dou um recado aqui. O primeiro recado é, quero convidar vocês a conhecer o site, né, www.escoladetributomunicipais.com.br, tá? E conhecer principalmente o Clube do Fisco. O Clube do Fisco é um clube, né, é um projeto da Escola de Tributos Municipais, onde você se torna membro e você tem acesso a muitos cursos gratuitos. Inclusive ontem a gente subiu o último gratuito lá, então tem curso de IPTU, ITBI, ISS, os impostos municipais. Aqueles cursos que são ministrados por mim ou pela professora Cláudia, eles são gratuitos lá para esses membros ativos do Clube do Fisco, além de um monte de material, grupo exclusivo, atendimento mais personalizado que a gente faz para os membros do Clube do Fisco. E para você saber o Clube do Fisco, tem o link aqui no Instagram, tá? Na bio do Instagram. Se você estiver assistindo no YouTube, vai estar o link embaixo aqui do YouTube do Clube do Fisco, tá? No YouTube. E agora você pode acessar pelo site www.escoladetributosmunicipais.com.br e vai ter uma abinha lá chamada Clube do Fisco. Acessa lá o Clube do Fisco, conhece um pouco mais, veja todos os benefícios, descontos de até 80% em cursos, tá? Fora que tem os cursos de impostos municipais, vão ser gratuitos lá, sem custo adicional para o membro ativo do Clube do Fisco, tá bom? Então vale a pena conhecer lá. Então deixa eu ver aqui o Darlan aqui chegando, a Cris Padilha, a gente já está indo para o encerramento, tá? Para a parte final, já falamos aqui. Não, estou vendo que a gente não tem dúvidas aqui, tá? Então eu vou encerrar, vou dar uma boa noite para vocês, agradecer a presença de todos que puderam estar ao vivo aqui e agradecer também você que está prestigiando depois aí a nossa live gravada, tá bom? Pessoal, muito obrigado, boa noite, continue acompanhando a gente que a gente vai voltar aqui sempre para fazer live aqui com temas de interesse aqui da administração pública municipal, tá? Mais precisamente da parte tributária. Beleza? Valeu, pessoal. Boa noite, Paulo. Até uma próxima. Tchau, tchau. Boa noite, Catherine. Tchau. Boa noite, Gel. Estou tentando finalizar. Agora vai. Boa noite.